Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Flávia Pircher. Hoje eu vou mostrar para vocês uma pintura em cerâmica tradicional da Turquia. É um trabalho maravilhoso, encantador, só que a verdade é que quando a gente olha para a peça, a gente não tem noção de todo o processo laborioso envolvido para que essa peça fique dessa maneira. A ceramista da foto é a Cris Sagpaka, brasileira que mora na Turquia há 25 anos. Ao saber que eu estaria na Turquia para o Festival de Menemin, me convidou para dar uma esticadinha e aproveitar e dar uma série de 6 workshops em seu ateliê. E foi um período maravilhoso. Nós vencemos o desafio de ensinar 6 workshops ao mesmo tempo, em paralelo, para que as alunas pudessem fazer todo o processo de coloração de argila e várias técnicas envolvendo engobes, slips, grafito, nericome, queimas alternativas de haku, sagar, hakunu, enfim. Foram dias lindos, maravilhosos, inesquecíveis. E num desses dias, a Cris me convidou para visitar o ateliê da professora dela. Para que a Cris pudesse trabalhar na Turquia como ceramista, ela precisaria de uma certificação, uma licença atestando que ela é uma ceramista apta a dar aulas. Para isso, na época, ela pintava, ela escolheu fazer o curso de Tille, dessa pintura tradicional. Procurou a professora que tinha habilitação e a referência de todos os artistas locais. E lá foi ela, e depois de um longo processo, que vocês vão conhecer aqui no vídeo, provas, visitas, tudo que você pode imaginar, uma escola formal, bem séria, bem criteriosa, a Cris foi certificada e começou a dar aulas de pintura. Como a vida sempre vai levando a gente por caminhos, depois ela começou a modelar suas próprias peças e hoje é uma ceramista completa de A a Z que pinta e modela maravilhosamente bem. Ao chegar no ateliê da sua professora, eu fiquei encantada com a beleza, delicadeza das peças. E eu pedi se podia filmar e ela gentilmente concordou. E nós começamos a conversar, a Cris traduziu e foi maravilhoso. Eu fiz questão de montar esse vídeo e deixar registrado aqui para que você conheça essa tradicional pintura turca. Eu tenho certeza que vai te encantar. Mas peço a sua compreensão, porque era para ser uma visita e não uma gravação. Então o som não tá aquela maravilha toda, mas dá para acompanhar muito bem. E eu espero que você goste e aprecie esse trabalho maravilhoso. Ebru Can Kıran ismim. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini sanatçısıyım. Yaklaşık 27 yıldır bu sanatı icra etmekteyim. İlk başlangıç hikayem Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çin İşletmeciliği bölümünü okumakla başladı. Daha sonrasında İzmir'de bu sanatı devam ettirmeye çalışıyorum. Ebru, ela foi para a faculdade, ela é uma artista de Çini, Çini original aqui da Turquia. Ela foi fazer faculdade em Kütahya, é formada em Çini, e o sonho dela era poder fazer a arte dela aqui em Izmir, na cidade onde ela mora. Ela trabalha com Çini já faz 27 anos.
Ela parece bem novinha, mas faz tempo que ela trabalha com isso. Peki bu bir tradisyonel bir desen değil. Ama sende mesela tradisyonel bir tabak Kuş figürlerimiz var bu şekilde ama bunun aynısı yok. Tamam. İki boyutlu görüyoruz bak kuşu. Üç boyutlu değil, iki boyutlu. Tamam. Ben de gerçekten gördüğüm bir kuş çizdim. İki boyutlu kendimi stilize ettim tabii. Kuşu birebir değil, hani kaşı gözü olarak değil. Gözümde şu şekilde yapıyorum. Esse passarinho Böyle é göz uma, yapıyorum. é um passarinho que ela, que tem, no Tini tem um passarinho parecido, mas ela inventou, ela que viu um passarinho na natureza e fez em 2D transformou, né, pôs no prato dela. Bacakları çok uzun. E ela usa, já faz 1 ano e meio, 2 anos que ela está usando esse passarinho no design dela. Bunlar bacakları. Essas são as pernas do passarinho. E kuyruk, değil mi? E esse é o rabinho do passarinho. Então ela pode estilizar um desenho que seja tradicional no ponto de vista dela. Porque ela já tem a autorização, o certificado, ela já é reconhecida como artista de Tini. Então, quando eu vim para a Turquia, que eu quis fazer uma aula de Tini para aprender a arte deles aqui, eu procurei vários professores e, na verdade, todas as pessoas me indicavam a Ebru, porque ela é uma professora que é reconhecida pelo Ministério da Educação e do Turismo. Então, ela tem o direito de dar aula e dar o certificado para a gente fazer todo o processo tradicional do Tini. Então, quando a gente chegou, ela fez a gente desenhar, ela ensinou como desenha, a gente tinha prova do significado das folhas, do pássaro, dos diferentes tipos de flores. E então, a gente teve que estudar bastante. Ela dava muito dever de casa. E porque a gente não adianta só querer desenhar e pintar, a gente tem que entender o que a gente está fazendo e por que aquela flor está do lado de uma outra flor ou de um pássaro, ou porque a gente usa as cores que usa nos objetos que pinta, né? Cada um com a sua cor tradicional. Cada desenho significa, cada design tem de uma região da Turquia, uma região própria. E aí depois, para a pessoa poder pintar o que é conhecido como Tini ou dar aula, precisa fazer uma prova e ter o certificado oficial, que ela é a professora que tem a autorização para emitir esse certificado. Maravilhoso, gente, é um trabalho espetacular. E para fazer assim uma peça, um prato mediano, como esse que está aqui em cima da mesa, quanto tempo mais ou menos para pintar, fazer todo o contorno, todo o trabalho para ele estar pronto para ir para o forno? Ne kadar zamanda sürüyor ve böyle bir tabak yapmak ne kadar saat uğraşıyorsun ve fırınlama, her şey dahil ne kadar sürer? Şimdi tabii geçmiş 27 yıl olunca benim sürem çok kısa tabii ki. Yani deseni tasarlama süreci belki uzun olabilir. Yani o anda duygunuz hazır değilse tasarım sürecinde birazcık süre uzayabilir. Ama tasarımı yaptıktan sonra, parşömen kağıdını çizdikten sonra bir delme işlemi var. Böyle kalemin ucuna bir iğne takıyoruz. Çizdiğim bütün deseni bu iğneyle deliyorum. Ela disse que agora, depois de 27 anos fazendo esse trabalho dela, se depois que você já fez o seu design, se ela já está pronta no papel vegetal, o desenho que ela quer, e depois que ela coloca os pontinhos, que é feito com uma agulha, olha, todos esses pontinhos são agulhados. Então aqui é o design que ela fez com essa caneta que tem uma agulha na ponta, ela foi colocando, se isso aqui estiver pronto, daí claro que facilita o trabalho diminui mais, mas o que mais demora é fazer o design e fazer o projeto do que ela vai fazer.
Ne kadar zamanda yaparsın? Ondan sonra desenin yoğunluğuna göre değişir ama tabii ki de ben çok hızlı yapıyorum şu anda. Bu iş çok uzun zamandır yaptığım için. Benim işim bittikten sonra fırınlama süreci bir gün sırlıyorum, ikinci günü fırına atıyorum. 2 gün fırınımda kalıyor. Üçüncü gün çıkıyor fırından. Ama boyama 2 saat falan sürer mi? Yok daha fazla. Yani bir günde tahriri bitirsem ikinci gün boyarım ben. E um prato como esse aqui, por exemplo, ela falou que ela dia ela consegue terminar o contorno do prato inteiro, que é o tahrir, e depois no outro dia ela pinta, daí ele vai passado ao esmalte, leva para o forno, demora 8 horas mais ou menos, 8 saat. 8 saat. Umas 8 horas para que fica no forno, depois mais 2 dias para ele esfriar o forno. Şimdi tabağın ortasını bulacağım. Agora, esse é o desenho. A folha vegetal, ela é toda furadinha. Com agulha. Viu? E esse desenho dessa tulipa aqui é uma tulipa original de Izmir, dessa região. Daí coloca o papel vegetal com todos os furinhos e passa a bolsinha com carvão para sair o desenho do outro lado. E o carvão não interfere no esmalte que vai ser passado depois. Não. Então, agora a Ebro, até 2 anos atrás, ela dava aula, que ela dá o certificado, né, reconhecido pelo Ministério da Educação, mas agora, depois faz 2 anos que ela só pinta para vender, agora que ela não já mudou de etapa da vida dela, agora ela só dá aulas para grupos que sejam fechados, geralmente são grupos que vêm fora da Turquia para ter aula com ela, são grupos mais selecionados, ela não dá aula mais para qualquer pessoa que chegue aqui e queira ter aula com ela já não dá mais aula. Que na verdade ela está num patamar de reconhecimento de nível artístico e domínio da técnica, e ela já tem uma loja num centro bem tradicional aqui de Izmir, e aí ela parou com as aulas porque as peças dela realmente são muito valorizadas aqui. Ela trabalha sob encomenda, tem várias encomendas, então ela já está num outro patamar, vamos dizer assim.
Agora, imagina esse trabalho todo, olha a complexidade do desenho, tudo feito à mão, cada risquinho, cada detalhe, com uma precisão inacreditável. Aslında kültürünü anlatıyor. İşte orada sayılar var. 7 dallı bir ağaç çünkü yeryüzü 7 katmandan oluşmuş. 7 dallı bir ağaç var. Kozmik bir ağaç aslında o. Ağacın etrafında çiçekler var sizde. Yine 7 tane kuş var. Yani 7 kuş olması, kuşun sayısının da o şekilde ağacın altında suyun olması. Então, essa é o Kuşların design olması. dela. É uma árvore com 7 galhos, que o número 7 aqui na Turquia é um número bom que todo mundo vai, porque eles falam que foi 7 katmanlı, ne diyeceğim? Onu söyleme bence. O Tamam. karışabilir. Tamam. O Şey zaman de söyle. tem 7 pássaros, 7 galhos, Ağaç. tem Ağaç önemli Türklerde. o mar, que é o turquesa da Turquia. Kuşlar aileyi, birliği, beraberliği sembolize ediyor burada. Os passarinhos significam a família junta, unida. Bom, então aqui vocês podem ver que sempre as figuras são recorrentes. É como se fosse um alfabeto de figuras que o artista pode ir fazendo as combinações e fazendo as suas criações, mas respeitando esse alfabeto com as proporções dos desenhos e fazendo os arranjos que ele quer. Então, aqui, por exemplo, essa aqui é a rosa, que significa a força. Ela é sempre pintada de vermelho, na verdade. Aqui a tulipa, que significa o amor. E o cravo, que é aqui, que é o cravo bem tradicional também, que ele significa o respeito. Então essas flores são sempre recorrentes em diferentes arranjos. Isso. E as cores, tipo, esse aqui é um sneak, por exemplo, que ele é feito num lugar da Turquia. Então as cores são mais verdes e azuis. E aí, então, quer dizer que aqui nessa peça, cada cor foi aplicado com um método diferente, é isso? Isso mesmo. E o que você vê de contorno aqui é o que é feito em primeiro, que é com o tahrir. Depois o preenchimento é feito cada um com uma técnica. Isso.